Boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais uma live Consultório Piandra. Boa tarde, estarem aí conosco. Vamos devagar para que possam entrar e começarmos a nossa conversa. Queria somente dar a conhecer que este mês de outubro vamos falar um bocadinho sobre doenças crónicas. Essas doenças crónicas que realmente desgastam a criança, desgastam as famílias e têm um impacto muito grande sobre a sociedade. Falamos de epilepsia a semana passada e esta semana, com o tema Conviver com, vamos falar sobre células falciformes ou drepanocitose. Para isso trouxemos, ou vou chamar, uma convidada já habitual entre nós, doutora Silvia Cruz, da qual terá muito para nos dizer, muito para nos contar, mas mais do que isso, sei que vocês terão muito para lhe perguntar. Por isso, dentro de alguns segundos, já chamo para iniciarmos a nossa conversa. Obrigado por estarem aqui conosco. Xana, obrigado por estares. Lu Fernandes e Catiana presentes. Vamos pedir para vocês mandarem os vossos aviãozinhos para os vossos convidados, as pessoas que vos seguem, os vossos contactos. Então, hoje vamos falar conviver com a drepanocitose, que é um tema muito, muito interessante, e vocês depois vão conseguir entender o porquê, porque realmente o número de doentes drepanocíticos cresce todos os dias entre nós. Paula Faria, beijinho grande, e Patrícia, uma vez mais, obrigado por estás aqui. Eu vou chamar então, sem mais demoras, a Silvia. Quero dizer-vos também que a drepanocitose estima-se, eventualmente, para vocês terem uma noção do peso que isso tem, que nasçam 312 mil crianças ano em todo o mundo. Portanto, é muita criança. Em 3 anos faz uma média muito aproximada de 1 milhão de crianças, 312 por ano. Quero também dizer-vos que dessas 312, 238 mil crianças nascem somente abaixo do Saara, no continente africano. Portanto, nós temos um peso muito grande, significativo nesta doença. E também dizer-vos que 46 mil crianças ano nascem na Índia com drepanocitose. Portanto, como podemos todos verificar, é uma doença com impacto muito grande a nível mundial. Para falar um bocadinho de nós, Angola, 12 mil crianças está estimado que nasçam por ano. Portanto, 12 mil crianças é muito significativo, fazendo mais ou menos em 3 anos um total de 30 e poucos mil crianças. Portanto,
É, 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 é uma doença que vale a pena ouvirmos, vale a pena perguntarmos, de forma direta ou indireta. Nós todos temos alguém ligados a esta doença, e quem mais do que a doutora Silvia Cruz para podermos falar um bocado, ouvi-la, pormos as nossas questões. Eu também tenho algumas, como devem imaginar, e sei também que ela está capacitada, sem sombra de dúvida, para poder responder. Já chamei, dentro de alguns segundos ela já estará aqui entre nós. Dizer que 5% destas crianças habitualmente morrem antes de 5 anos, portanto, há necessidade de desmistificar algumas coisas, há necessidade de contribuirmos para a melhoria da qualidade destas crianças. Estou a aguardar que a Silvia aceite, e recebi uma mensagem a dizer que ela recusou o meu convite. Deve ser um problema de internet, claramente, porque a Silvia está obviamente pronta para poder entrar, daquilo que eu sei. Quero agradecer-vos uma vez mais a vossa presença, quero agradecer o meu back-office por estar aqui, e como eu disse, que era só um problema de internet, porque realmente ela não haveria de recusar um convite tão importante, com pessoas tão importantes e bonitas, que eu estou a vê-las nesta conversa que vamos poder ter aproximadamente durante 1 hora. Silvia. Oi, boa noite, família Piandra. Boa noite, Dr. Leite. Isso aí. Nael Pinto, obrigado por estás aí conosco para o feedback, para o back-office, desculpa. Feedback que queria eu perguntar, Silvia, se estás-me a ouvir. Mónica, beijinho. Eu ouço muito bem. Muito bem, perfeito. Olha, eu não sei se o pessoal consegue ouvir-nos bem. Não é por acaso que tu estás aí do outro lado, e agradecer-te uma vez mais por estares aqui a conversar comigo em Mi Casa, e Mi Casa é tu casa, embora com coisas diferentes, eu com leite materno e tu muito provavelmente com água, mas sente-te confortável, porque os nossos seguidores dizem que nos ouvem muito bem, e a Ellie diz que há um retorno no áudio do doutor. Vou tirar áudio, e já recebi aqui, tens um aparelho perto. Não tenho, não tenho, vou tirar áudio, são os problemas, tecnologia, e eu realmente não sou muito pegado a este ramo. Também não podemos ser a tudo. Melhorou? Então, melhorou. Melhorou? Ótimo. Vamos lá então. Silvia, o que é isso de drepanocitose? O que é isso de células falciformes? Bom, esse tema é bem pertinente, não é? Convivendo com a anemia falciforme leva-nos a conversar um bocadinho com os papás que vivem esta realidade, pacientes que vivem esta realidade, e nós que somos da classe médica, que convivemos também com esse tipo de situações, esses pacientes, não é? E drepanocitose, a anemia falciforme, nada mais é do que uma doença genética grave, crônica, não é? É caracterizada por uma anemia que é potencialmente fatal. Isso falando em palavras bem pequeninas para que os nossos seguidores possam entender, não é? É uma doença que tem ligação com a parte genética, quer dizer que necessita de haver um traço ou progenitores que têm na sua genética o traço falciforme, e que então depois acabam por gerar filhos com anemia falciforme ou com a doença falciforme.
como nós chamamos. Silvia, Ela é... Sim, doutor. só que antes de prosseguir, e peço desculpa, uma questãozinha. O traço falciforme pode confundir os nossos espectadores, os nossos seguidores. Sim. Uhum. O que é isso de traço falciforme? Bom, é assim, pronto. A anemia falciforme, ela é uma anemia genética, quer dizer que nós temos uma deficiência nessa nossa hemoglobina na hora que ela é produzida. Ela é uma doença resultante de um defeito na estrutura, né, da nossa hemoglobina. E esse defeito, então, faz com que haja uma mudança, né, na nossa hemoglobina, de forma que haja uma situação que nos leva a uma doença. Não adianta estarmos aqui a falar em termos científicos, porque fica mais difícil, não é? Então, dentro dessa genética, nós vamos encontrar essa deficiência na hemoglobina, que faz com que haja uma herança autossômica recessiva, quer dizer, os pais recebem um traço, e esse traço falciforme, que é quando a hemoglobina, o normal da hemoglobina seria AA, ela pode transformar-se numa hemoglobina S, tá? Então, nós temos ali um traço que nos mostra, então, essa deficiência. Os pais têm que ser ou portadores, têm que ter um bocadinho desta hemoglobina, os dois, ou um deles ser doente e o outro ser portador. Bom, é assim, dentro dessa genética, né, para que haja a doença falciforme, os dois têm que ter o traço falciforme, tanto o pai quanto a mãe, porque ela é uma herança, né, que os dois têm que ter. Se porventura um dos portadores só tem o traço e o outro é saudável, não tem nada, o normal seria estes filhos virem também apenas com o traço, que é a tal herança que eles recebem do pai ou da mãe. Ou mas normais. quando nós falamos isso, doutor? Ou normais. Ou normais, exato, porque é apenas um traço. Quando nós falamos de doença falciforme, significa que tanto o pai quanto a mãe têm o traço, e na genética o filho recebe uma percentagem do pai e uma percentagem da mãe, e ele então vem com a doença. Elisandra, Ingrid e Nelma, façam perguntas. O que eu queria perguntar-te então, e eu sei que estou com feedback de alguma coisa, pode ser da internet, que eu ouço-me falar, mas há um retorno. Há retorno. Mas eu queria te dizer uma coisa. Então, quando os casais se conhecem, mais do que perguntar se nos amamos, é importante saber se um tem traço ou não tem traço. Sim, olha, doutor, é assim. Infelizmente, durante muito tempo, né, a anemia falciforme foi mais uma espécie de tabu. Assim como todas as outras doenças que são genéticas, há um tabu muito grande em relação a ela, de forma até que há famílias que acusam-se, né, um ao outro em relação a isso. É importante nós entendermos que, por sermos africanos, nós temos, dentro da nossa herança, tem uma maior probabilidade de desenvolvimento desta patologia. E, sendo assim, quando duas pessoas, e eu digo isso, não estou a dizer que só acontece com os africanos, estou a dizer que é uma maior probabilidade, mas que esta doença, ela tem várias formas de apresentação, não é?
temos a forma S, SS, que é a doença falciforme, temos a beta-talassemia, que é uma outra variante, e temos tantas outras variantes dentro da anemia. E por conta desta miscelânea de pessoas, não é? Nós temos essa doença espalhada pelo mundo todo. Ela não está só aqui, tá bem? Mas é importante dizer que ela é algo característico da raça negra. E por conta disso, quando duas pessoas se juntam, há que haver um aconselhamento pré-nupcial. Neste aconselhamento pré-nupcial, nós vamos conversar, não é? Tanto com a mãe quanto com o pai, ou os dois que necessitam deste aconselhamento, em relação a doenças provenientes nas famílias. E muitas pessoas não têm esta possibilidade de ter esse aconselhamento e nem sabem sequer que na família tem esta doença, ou que eles podem até ser portadores do traço falciforme. Então, nesse aconselhamento, nós vamos conversar com o casal que pretende juntar-se para saber se na sua família tem ou não tem esta patologia, ou se eles já ouviram falar sobre a patologia e a necessidade de se fazer um rastreio, que é um teste falciforme, no qual nos vai dizer se esse casal está perante esta patologia ou não, ou se está perante o traço ou não. E também sobre a possibilidade deles trazerem filhos ao mundo com traço falciforme ou com a doença falciforme. Este é o aconselhamento pré-nupcial. Hoje vai ser um problema muito grande, sabes? É que nós estamos cheios de perguntas. Uhum. Bom, mas eu sei que tu ias falar um bocadinho mais lá para frente. Mais para frente. Mas a Neide pergunta, qual é a dieta recomendada aos drepanocíticos? A dieta é geral, é uma dieta equilibrada, onde nós temos uma alimentação geral. Eles têm direito a comer de tudo, como qualquer outra criança saudável. Todos os grupos. Carboidratos, legumes, frutas, verduras, desde que seja uma dieta equilibrada que traga benefícios à saúde desta criança. Não existem restrições. Mesmo os produtos com ferro? Mesmo produtos com ferro. Isto é uma situação que muitas das vezes nós nos deparamos, tanto em consulta, tanto em conversa com os pais, não é? Que eles têm uma dificuldade de perceber se a anemia falciforme está associada ao aumento ou à produção aumentada do ferro, e eles acabam por fazer uma restrição alimentar de produtos de ferro. Papai e mamãe, família Piandra que nos está a assistir, a anemia falciforme não tem a ver com o aumento do ferro, nem muito menos com a diminuição desse ferro no organismo da criança. Nós temos uma deficiência da vitamina B9, que é o ácido fólico. Isso sim. A Beni Salvador ainda pergunta, tenho várias questões, mas queria saber se tem vários tipos de falciformação ou só existe um? Tem vários tipos de falciformação. Dentro da herança homozigótica do SS, nós podemos ter uma variação dessa hemoglobina S, sendo ela apresentada como hemoglobina SC, SD, SE e S-beta ou S-alfa, que aí já temos as variantes. Então, não adianta entrarmos por aí. Mas é para que saibam que não existe só a hemoglobina SS, tá? Até eu fiquei com dor de cabeça, doutor. Mas é necessário falar. Você domina isso como ninguém, não. Você domina isso como expert. Há algum tratamento, Ingrid? A nossa odontostomatologista pediátrica reconhecida e recomendada. Algum tratamento que efetuado durante a gestação, os primeiros meses de vida, possa diminuir as crises destes doentes?
Durante a gestação, não. O que aconselhamos durante a gestação é que a mãe tenha um acompanhamento, né, relacionado à sua gestação normal, uso de vitaminas como qualquer outra grávida, sem nenhuma restrição. Mas quando estas crianças nascem e é confirmado que ela é uma criança que tem a anemia falciforme, nós temos determinados medicamentos que usamos como profiláticos para que esta criança tenha uma vida mais saudável e não tenha tantas crises. Kika, obrigado por estar aqui conosco também. E queria saber se hoje tens live, que eu adoro te ouvir falar. Paulette, boa para reforçares aí o nosso back-office. Kika, a Silvia não tem como ver nesse momento, mas realmente tu estás a mandar um beijinho muito grande para ela. Silvia, eu quero saber sinais de alarme. O que é que se passa com isso? Visto que é uma doença grave, o que é que os pais devem... Onde os pais devem estar atentos e a que devem Exatamente. Como estamos mesmo a conversar e a nossa família Piandra faz questão de abraçar as mamás e os papás para que eles fiquem mais seguros conosco, não é? É importante que nós chamemos a atenção aos papais e mamás que já têm bebês com anemia falciforme, com a doença realmente comprovada. É necessário que eles tenham algumas atenções dentro de casa. Sinais de alarme para crianças, e é necessário falarmos sobre isso. A febre acima de 37, febre de 37,8 ou acima de 37,8 é um sinal de alarme. Quando a criança é uma criança ativa, brinca bastante e de repente ela não quer brincar, ela está mais quietinha no canto dela, ela pode estar com dor. Esta criança pode estar sonolenta em horários que não é para estar a dormir. É uma criança que fica mais irritada. Crianças com diminuição da urina, faz pouco xixi, pode estar num processo de desidratação que acaba por levar ao aparecimento da crise. Todos esses sinais são necessários nós termos atenção dentro de casa, porque eles nos mostram que a criança pode estar a desencadear uma crise. E é necessário, então, levarmos ao pediatra que segue a criança ou ao banco de urgência. Não tenho nenhum aparelho ligado, isso deve ser problema de internet, eu tinha que sair a perda do apetite também, a dificuldade de ganhar peso. E reconhecer essencialmente palidez cutânea ou mucosa. Se a criança está pálida ou não, porque o grande problema da drepanocitose ou falsa informação, como quiserem chamar, a base é a anemia. Anemia, é verdade. A Berta Fofa quer saber, não tem como saber se o bebê está com doença antes de nascer? Antes de nascer, em relação ao bebê, não. Nós temos a triagem neonatal quando a criança nasce, que é o teste do pezinho. E se não for possível fazer o teste do pezinho, nós fazemos o teste de falciformação ou a eletroforese das hemoglobinas. Mas, consoante o pai ou a mãe já teve um acompanhamento com a mãe principalmente, com a ginecologista ou a obstetra, esta ginecologista ou obstetra pode fazer o teste à mãe da falciformação e esta mãe já vai saber se há a possibilidade dela ser traço, de não ser, de ter um bebê com a doença ou não. Exatamente. Isto é extremamente importante para podermos diagnosticar o mais cedo possível. Uhum. Fala-se sempre na triagem, diagnosticar o mais cedo possível, etc, etc. Mas qual é a importância de nós sabermos que essas crianças, o mais cedo possível, são ou não doentes de doença de falsa informação? Qual é a importância de sabermos precocemente que o meu filho sofre de células? É importante sabermos porque nós vamos dar a possibilidade dessa criança ser uma criança, digamos, entre aspas, saudável. Quer dizer, que ela cresça dentro dos parâmetros normais, aceitáveis,
sem que ela esteja sempre a apresentar crises ou a ter situações que a levem a um pronto-socorro ou ao uso de medicação excessivamente. Porque quando eu tenho toda uma orientação em relação ao bebê ou à criança com anemia falciforme, eu consigo controlar e evitar infecções, tanto virais como bacterianas, que fazem estas crianças terem cada vez mais crises. Aqui em Angola faz-se o teste do pezinho. Sim, faz-se. E aí vai-se buscar doença de células falciformes. Sim, o teste do pezinho, ele nos dá um leque grande de várias doenças, não é? Em vários fóruns. E principalmente a do fórum hematológico, que é do sangue, nós vemos também os vários tipos de anemias que podem aparecer. Nós fazemos o teste da anemia falciforme em Angola, sim, é feito em Angola. A maternidade, a Lucrécia Painha, a maternidade Gangula, quando possibilitadas, elas coletam este exame, sim. Temos também algumas clínicas que também fazem e temos alguns laboratórios especializados que também fazem o teste do pezinho. Como é que nós podemos atenuar estas crises? Pergunta Beni Salvador. Bom, primeiro devemos pensar ainda que tipo de crises essas crianças fazem, certo? Nós temos 3 tipos de crises que são muito importantes os papais saberem diferenciar. Temos a crise dolorosa, que é a crise álgica, que é composta por dor intensa, é uma dor extremamente intensa, que a criança chora, grita, de verdade, não é porque ela está a fazer birra, é porque ela sente dor, tá? Essa crise dolorosa... Crise não é? Exato. Pronto, eu não queria estar a usar esses termos. Não, isso é para mim, é minha mente. Exato. É uma crise que tem uma obstrução do nosso vaso. Por quê? Porque a anemia falciforme nós temos uma mudança no nosso globo vermelhinho, que é o eritrócito, que ele fica em forma de meia-lua ou forma de foice. E quando ele fica aglomerado numa determinada num determinado local, ele dá então esta quantidade de dor intensa porque não há passagem do sangue. Automaticamente nós temos ali um processo inflamatório. Por isso é que essas crianças fazem também inflamações do braço, da perninha, do lugar onde está a dor. Essa crise dolorosa é intensa, também pode ser uma crise de dor abdominal, ok? Em meninos, rapazes, principalmente, nós temos uma ereção que acaba por ser dolorosa, que nós chamamos de priapismo, e é necessário ir ao hospital, não ficar com a criança em casa. Temos a crise aplásica, que é quando há uma redução da produção dessa hemoglobina severa, que faz com que então haja uma destruição maior desse globo vermelho e a criança então tem uma diminuição da hemoglobina. As crianças com anemia falciforme por si só já têm uma hemoglobina abaixo do esperado, tá? Só que cada uma delas é vista de forma diferente porque existe um basal dessa hemoglobina que varia de criança para criança. Há uns que têm um basal de 7, um basal de 8, um basal de 9. E consoante este basal, quando a criança está numa crise de aplasia ou de destruição massiva desse globo vermelho, nós temos que ter cuidado para que essa hemoglobina não baixe tanto. Se assim for, há que transfundir esta criança. Temos também... Cláudia, mande o vosso aviãozinho para os vossos contatos para essa conversa esticar-se um bocadinho mais, porque eu ainda nem pus as minhas dúvidas, vocês estão cheias de dúvidas. Colete, beijinho grande, estás aí, mas a Neide pergunta, por que razão os doentes na estação do Cacimbo reclamam mais de dores? É verdade isso? Bom, é assim, depende do paciente. Nós nunca olhamos para o paciente num todo como a doença, mas sim o paciente. Existe sim, há uma precipitação da crise com o clima mais frio por causa da vasoclusão. Isso é,
as crianças com anemia falciforme têm uma vasoconstrição, quer dizer que há uma como é que eu ponho isto em miúdos, doutora, ajuda-me? Há uma, há uma contração, não é? Há Desta uma estenose, musculatura. fecha o vaso. Exato. E por causa disso há uma diminuição do Do calibre calibre. do vaso. E por causa dessa diminuição do calibre do vaso, há mais dificuldade em passar os globos vermelhos neste lugar. E aí, então, ele faz uma crise dolorosa por causa do aumento desses globos. E porque entope tudo ali, o sangue não passa. Exato. E no frio, no frio existe essa... E como o sangue não passa, há menos oxigenação. Se há menos oxigenação, há dor. E o frio, como reduz o calibre dos vasos, por isso é quando Exato. nós temos, o menino cai e há um edema, nós pomos frio, neste caso gelo, coisas geladas, etc. É o mesmo mecanismo, é igualzinho. Não é? Exato. Eu ouvi a falar agora um comentário extremamente importante. Eu subscrevo na totalidade. Eu adoro esse dia do sábado, por causa dessa conversa, estar com vocês. Qualidade de vida dessas crianças. Exato, qualidade de vida. Bom, primeiro, antes de falar dessa qualidade de vida, nós falamos dos sinais de alarme, não é? E era bom falarmos também sobre fatores desencadeantes da crise. E esses fatores são muito importantes, porque a criança em vigência de uma infecção, ela pode fazer uma crise, e uma crise grave. O stress ou momentos de stress em casa, situações em que a criança tem uma agitação maior, pode fazer crise. A mudança climática, que já falamos aqui, tanto o frio quanto o calor, porque no calor há uma maior desidratação, nós bebemos mais água, nós perdemos mais, não é? Água dentro do nosso corpo e precisamos repor. Então, crianças que não fazem uma hidratação adequada podem desencadear a crise. As crianças que brincam bastante e é normal e têm algumas quedas, o trauma pode desencadear uma crise. O esforço físico exagerado, não que essas crianças deixem de fazer o exercício físico no sentido de brincar, correr, andar, jogar bola, mas quando elas têm algum esforço físico exagerado, pode desencadear uma crise. Então, a qualidade de vida desse paciente vai de encontro, não é? A toda essa, temos que ter todo este cuidado em relação a estes fatores que podem desencadear a crise e, ao mesmo tempo, uma alimentação equilibrada, que nós falamos anteriormente, é importante para que esta criança não tenha fatores que desencadeiem alguma situação de stress ou de crise, não é? Porque ele, quando tem uma alimentação equilibrada, ele tem um desenvolvimento melhor do seu organismo. É uma criança saudável, porque ela come, ela tem direito às vitaminas que a alimentação traz e tudo mais. Horas de sono, crianças com privação do sono podem ter um desequilíbrio no seu organismo. Estas crianças precisam ser estimuladas, papá, mamã, irmãos, que tem um familiar ou que tem na sua casa um paciente com anemia falciforme, ele não é um coitadinho, ele não é uma criança que não pode ter uma vida normal, ele deve ser incluído, não é, na sociedade. E nós temos que desmistificar a anemia falciforme como se a minha criança vai morrer cedo, a minha criança não vai ter qualidade de vida, a minha criança vai ser uma criança doente eternamente. Não é assim. E nós somos os primeiros a ter contato com essa criança e a prepará-la para ter uma vida normal. Ela é uma criança como outra qualquer. Ok? É importante. Agarrando nas tuas palavras de preparar, eu queria que preparasse uma resposta aqui ao Rui Leite. Rui, sempre presente, umas vezes mais tarde, umas vezes mais cedo, consoante a dinâmica da vida, que não é fácil. Deus te proteja, porque estás numa zona de primeira linha para a Covid
É verdade que os portadores da anemia falciforme são mais resistentes à malária? É verdade porque, voltando um bocadinho na genética, e isso é história, né? Os portadores os doentes ou os portadores da anemia falciforme. Por que eles são portadores da anemia falciforme? Porque nós sempre, em África, né, nós tínhamos e temos a malária, e como uma forma de proteção contra a malária, houve uma mudança genética na nossa hemoglobina, de forma que ela fosse mais resistente aos quadros de malária. Logo, infelizmente, o nosso organismo, ao tentar defender-se da malária, desenvolveu uma outra situação grave, não é? Mas essa resistência existe porque há uma maior destruição do globo vermelho, aonde o próprio plasmódio fica, porque ele precisa de oxigênio, e como o nosso globo vermelho é em forma de concavidade, ele transporta o oxigênio para dentro do nosso organismo. Quando nós temos a malária ou o paludismo, esse bichinho, esse parasita, ele fica lá nessa concavidade. Como estes pacientes têm uma destruição maior desse eritrócito, que não faz o normal, que seria 120 dias, ele destrói-se antes do tempo, então não temos aonde esse bichinho ficar. Então há uma possibilidade maior de não termos tantos casos de malária em pacientes com anemia falciforme. Não quer dizer que eles não possam ter, mas há uma maior resistência. Passou uma questão, nem foi uma questão, foi um comentário de uma nossa seguidora em relação ao diagnóstico pré-natal. Realmente, e ela comentou em relação à África do Sul, pode-se fazer sim com pesquisa de hemoglobina fetal a partir dos 3 meses de gestação por amniocentese, determinação, mas são exames extremamente de risco, porque há a possibilidade de abortos nessa mãe. Nós temos essa noção, e não só na África do Sul, em toda a parte do mundo, mesmo cá faz a amniocentese e depois manda-se os resultados para laboratórios muito específicos, mas realmente custo-benefício, não sei se não estamos todos de acordo que vale a pena fazer na drepanocitose. Pois o saber ou não saber, nós podemos saber a nascença com aquilo que a doutora Silvia Cruz pode explicar em relação ao teste de pezinho. É bom nós falarmos com os nossos seguidores que existem determinados exames que podem não ser muito bons, né? E se nós estivermos aqui a falar, nós acabamos por incentivar as mães a irem atrás desses exames. E não é a nossa intenção estar aqui a falar sobre os exames, mas sim da necessidade de sabermos estar perante um doente de anemia falciforme. Marla Monteiro, nome parecido à nossa colega querida que faz parte do nosso back-office. A partir de que idade é possível ter um diagnóstico certo desta patologia? Ou quando são notáveis os sintomas? Quando é que eles começam a aparecer? Ok, boa pergunta, Marla. Nós falamos do teste do pezinho, que é um teste que se faz à nascença, não é? Mas a partir dos 6 meses, nós conseguimos ter um diagnóstico de certeza. Por quê? Porque a partir dos 6 meses há a mudança, então, da hemoglobina, perdão, não da hemoglobina. A partir dos 6 meses, a criança começa a produzir a sua própria hemoglobina, não é? E então, quando nós temos esta possibilidade, nós fazemos então novamente uma nova eletroforese das hemoglobinas, onde nós vamos ter uma quantificação dessa hemoglobina. Ali nós vamos ter a hemoglobina F, que é a fetal, a hemoglobina A, que apesar de tudo, esses pacientes têm hemoglobina A, e também a variante da hemoglobina, que pode ser a S, pode ser a C, pode ser a E, pode ser a D. Aí sim nós podemos fechar o diagnóstico de certeza, ok?
Antes disso, a hemoglobina acaba por estar em níveis muito altos que não nos dá ainda a certeza. Sabemos que é uma criança que tem a doença, mas ainda não quantificamos. Pois bem, as pessoas parecem que sabem o nosso guião, as pessoas parecem que realmente, sem sombra de dúvida, fazem parte desta grande família, porque há aqui uma simbiose total em relação às Muito grande. perguntas, e em relação àquilo que nós queremos que aconteçam. Mitos e verdades. E a Neide pergunta, e perguntou por mais que uma vez, quais os benefícios da beterraba? E eu aproveito para perguntar-te também, Silvia, e da Coca-Cola com massa de tomate. Bom, aí entramos nos mitos da anemia falciforme, não é? É muito normal, porque nós somos um povo que consome bastante verduras, consome bastante produtos da terra e acabamos por ter esta situação um pouquinho exacerbada na anemia falciforme. Por causa de nós termos uma anemia, né? É normal que os pais vão à procura de produtos que ajudem a aumentar esta hemoglobina. Mas, assim, a beterraba, ela é um alimento rico em vitaminas. Ela faz bem a todo mundo. Não necessariamente na anemia falciforme. Ela não aumenta a hemoglobina, se é isso que nós queremos saber. E é importante nós falarmos aqui aos papás da necessidade de termos cuidado com aquilo que nós damos às nossas crianças, porque nós podemos estar a pô-las em risco de intoxicações alimentares, de intoxicações no fígado, de forma que esta criança vai parar ao hospital numa situação grave. Todas essas, o uso da Coca-Cola com massa de tomate, isto não é real, não aumenta o sangue. O uso de medicamentos tradicionais, o que às vezes nós dizemos, se não faz mal, amém, mas se puder não usar, melhor, porque está a proteger o seu filho, como as raízes e as folhas. Existem até folhas que dão uma cor avermelhada quando são fervidas e as pessoas dão a tomar aos filhos porque dizem que aumenta o sangue. Se realmente isso fosse verdade, essas crianças não iam parar ao hospital com uma hemoglobina extremamente baixa ou com uma crise extremamente grave. O que Então podemos temos que aumentar, ter então, cuidado. na alimentação para aumentar a hemoglobina? O que é que podemos pôr mais acréscimos na alimentação para aumentar a hemoglobina? Produtos normais, frutas, legumes, verduras, tudo que tem vitaminas, tudo que é rico em ácido fólico, porque o ácido fólico, sim, ajuda a aumentar a produção dessa hemoglobina. Aí sim, nós podemos procurar produtos ricos em ácido fólico. Tanto é que na nossa profilaxia nós damos às crianças o ácido fólico, porque há um déficit da vitamina B9, que é o ácido fólico. E enquanto puderem, tal como eu, aleitamento materno. Leite materno. Olha, é eficaz, é bom e ajuda. Agora tocaste num ponto-chave. Visto que não há nada para pôr nesta alimentação, que tratamento tu preconizas para esse grupo de doentes? Tratamento, olha, doutor, é assim, nós temos a nossa realidade cá, não é? E é necessário, nós temos mamás muito bem informadas e é necessário nós explicarmos às mamás a necessidade. O que acontece? Estes pacientes são pacientes que fazem quadros de infecção muito graves. E por causa disso, além do acompanhamento pediátrico e interconsulta com a hematologista, que é crucial, faz parte do acompanhamento da criança, é necessário essas crianças terem um tratamento profilático. O que é profilaxia? É a possibilidade de evitarmos a crise, ok? Então, nós temos o ácido fólico, temos o antibiótico, que é a penicilina, que nós usamos,
e temos a hidroxiureia. A hidroxiureia é recente, não tão recente, mas pronto, ouviu-se falar dela muito mais para frente. E é um medicamento que ajuda a diminuir as crises, ajuda a aumentar o percentual da tão famosa hemoglobina fetal e reduz mais de metade dessa crise, não é? E dá a possibilidade dessa criança ter uma qualidade de vida melhor. Estes medicamentos, sim, fazem parte do tratamento da criança. Se a criança já tiver em crise, ela precisa de ir para uma unidade hospitalar, onde ela vai ser cuidada, observada e tratada adequadamente. Leopoldina Neto pergunta-te, recomenda hidroxiureia? A hidroxiureia precisa, para recomendar a hidroxiureia, nós temos protocolos. E todas as crianças têm que ser submetidas ao protocolo para ver se há a necessidade ou não do uso da hidroxiureia. Nós não pusemos a hidroxiureia para toda criança que tem anemia falciforme. Por isso é necessário o acompanhamento com o pediatra e com o hematologista que segue a criança. Só se deve pôr hidroxiureia em casos muito especiais, correto? Correto. Por isso, eu deixei a pergunta da Beni Salvador para agora, que acho que ficou ultrapassada. A hidroxiureia pode usar frequentemente, só quando há critérios. Sim, dentro do protocolo, ela é usada diariamente. Mas nós temos um protocolo. A criança tem que estar dentro desse protocolo para saber se há critérios para usar a hidroxiureia ou não. As crianças que não são doentes são portadoras, portanto não são SS, mas têm o traço falcipa, AS. Também têm crises, das quais falou inicialmente. Não. Ela simplesmente é portadora do traço. Ela precisa de ser aconselhada a não casar com alguém que tenha o traço falciforme para não trazer pacientes com anemia falciforme ao mundo. Mas ela é simplesmente... comigo, eu sou a... Não, o doutor já não pode, destas crianças serem felizes. mas não, respondendo à pergunta da mamã, não, ela simplesmente tem o traço. Ela é portadora. Seguindo aquilo que é a lógica da medicina como ciência, vamos falar um bocado também de tratamento não só da hidroxiureia. Alguns países como o Brasil usam o transplante de medula óssea para o tratamento da doença. Será que é viável? Pergunta Luísa da Costa. Obrigado, Luísa, pela pergunta muito pertinente. Obrigado por estar aí conosco. Manda o teu aviãozinho para os contatos. O tratamento, o transplante de medula é visto como o tratamento de cura da anemia falciforme. Mas é importante as mamães saberem que há que ter um portador, não é? Isso, digamos assim, tem que haver alguém na família que seja compatível com esta criança. Um doador, perdão, compatível com este doente para que se faça, então, esse transplante. Mas existem critérios para esse transplante. E esses critérios incluem a forma como a criança se encontra, se há compatibilidade ou não, se realmente essa criança vai ter uma resposta benéfica ao transplante da medula ou não, riscos que se podem, como é que eu digo, são riscos que muitas das vezes são as pessoas... Riscos pode ter a criança mediante do que foi a sua vida cotidiana até o momento. Até o momento. O hemotransfusões é muito importante para depois a aceitação ou não desse doador. Exato, é isso que eu ia dizer. Não fugiu uma palavra, mas é isso que o doutor complementou. Então, você tudo não isso foge nada, Silvia, porque você, com esta velocidade que tem na vida e no raciocínio, você é uma maravilha e está-me a dar prazer ter aqui comigo, consigo.
ter aqui consigo, comigo, naquilo que é um dos nossos encontros que me dá muito prazer, falar de anemias. Nelma perguntou, obrigado Nelma Bartolomeu, o meu filho tem um exame ultrassonográfico transcraniano codificado, Nelma? Boa. Dos grandes vasos. E depois não consigo perceber mais, porque a pergunta, o texto corta. Mas... Esta pergunta é para si mesmo, doutor. Silvia, tu tens de perceber que estes programas são em direto. Olha, estamos os dois. Nelma, a ecografia transcraniana ou das carótidas, não é transcraniana, é ecografia transcarótida. Das carótidas. É muito importante nos doentes drepanocíticos para eventualmente podermos selecionar aqueles que podem vir a ter acidentes vasculares cerebrais, aquilo que vulgarmente nós chamamos de trombose, e aqueles que não podem. A ecografia dá um valor, e o valor varia entre 170 a 200, é suspeito. Tem que repetir a ecografia entre 3 a 6 meses. Acima de 200, é uma criança que pode iminentemente ter algum acidente vascular cerebral. Abaixo de 170 milímetros por segundo, são crianças que estão extremamente estáveis e podem repetir a ecografia uma vez ao ano. As crianças que estão acima de 200, e aqui não importa para ti esses números porque não fazes clínica, são crianças que devem hemotransfundir. E o ideal seria a transfusão de substituição. Quer dizer o quê? Retirar a hemoglobina S que está no sangue e pôr a hemoglobina A por transfusão sanguínea. Até quando? Deveria reduzir até 30%. Quando a criança tem acima de 30% da hemoglobina que anda no corpo todo, da cabeça aos pés, ser hemoglobina A, a probabilidade de ter um AVC isquêmico é muito maior. Não, tem menos, é muito raro. Acima de 30% é maior. O risco é maior. Quer dizer que há muita hemoglobina essa circular e pode entupir algum vaso, como a Silvia disse muito bem. E este vaso, se for cerebral, pode causar um acidente vascular cerebral. E os microinfartos. Exatamente. Portanto, eu, sem sombra de dúvida, acho que todo drepanocítico, a partir de determinada idade, deve fazer um scanner dos grandes vasos cerebrais para podermos separar e tratar antecipadamente estas crianças de uma patologia associada à drepanocitose, que é muito grave. Embora, Silvia, convidado és tu, não sou eu. É muito bom te ouvir, doutor. Lá vem outro, Beni Salvador. É possível o transplante não dar certo? Ou seja, a criança faz o transplante e continua com falciforme? Bom, esta é uma pergunta. Deixa comigo. É uma pergunta chave, porque possível não dar certo é possível, mas continuar como falciforme. Continua, doutor. Deixa comigo. É possível não dar certo, porque as rejeições, mesmo com doadores laboratorialmente passíveis de serem compatíveis, muitas vezes na prática não acontece. Principalmente naquelas crianças que já foram muitas vezes transfundidas, receberam muitas vezes sangue, ficam com anticorpos anti-recepção, recusam a recepção, às vezes até de próprios gêmeos. Mas a partir do momento que essa rejeição é aceite, deixam de ser drepanocíticos. O problema é a aceitação. E neste momento ainda estamos muito abaixo de 50% da probabilidade de aceitação. Embora, outra prática. É importante dizer, né, que o transplante é uma das últimas coisas que nós vamos pensar. Isso tem a ver com a gravidade do paciente.
Então, muitas das vezes, os pais vão afoitos, não é, à consulta, já pensando nessa possibilidade, e muitas das vezes nós temos que explicar que não é dessa forma que funciona. Estamos a chegar ao final, faltam-nos 5 minutos. No entanto, uma criança portadora pode fazer uso da ácido fólico todos os dias. Silvia, deixa essa para mim, por favor, Silvia. Por favor, peço encarecidamente. Eu te quero tirar o protagonismo. Bora, doutor, nós estamos aqui para isso. Pode fazer, mas não tem essa necessidade. Estudos muito mais recentes, está evidente que as crianças não necessitam de fazer diariamente o ácido fólico. E também esses estudos, numa outra vertente, conseguiu concluir que há crianças drepanocíticas que também têm déficit de ferro. Portanto, neste momento, fazer 3 vezes a semana aquilo que nós preconizamos e que todo mundo está a começar a aderir, Brasil, Estados Unidos e outros, até mesmo grupos muito grandes da Índia, e avaliar se tem a parte talassêmica ou não, e a probabilidade de ter que fazer ou não ferro. No entanto, se alguma coisa que eu disse aqui não é correta, Silvia, que me corrija. Beijinho grande para si, boa pergunta. Vambora. É muito bom e é mesmo isso. São as controvérsias que nós temos nos nossos estudos. Temos aqui outra pergunta, que seria da Beni novamente. Beni está muito ativa hoje. Existe alguma diferença entre os doentes que apenas têm dores e os que transfundem quase sempre? Desculpa, não percebi. Existe uma diferença entre os doentes que têm dores e aqueles que transfundem quase sempre? Sim, claro que há. Porque, pronto, existem, eu expliquei e voltei a falar, mas vou voltar a falar. Nós temos de que diferenciar a crise. Nós temos a crise álgica, que é a crise isquémica dolorosa, não é? Que foi aqui explicado. Temos a crise aplásica, que é a diminuição, não é? Ou a redução da capacidade dessa medula de compensar a destruição dos glóbulos vermelhos. Automaticamente, aquelas crianças que precisam transfundir são crianças que têm mais crises aplásicas ou crises de sequestro, que são as crises relacionadas ao baço, quando há o aumento do baço, não é? Porque o baço está ali como um órgão de proteção que faz com que haja uma como é que eu explico, doutor? Pronto, ele tá ali e ajuda, né? Ele vai fazendo o sequestro de todo aquele globo vermelho que está velhinho e que vai ser destruído. Mas também ele está aí como um órgão protetor. Automaticamente, quando há um aumento desse baço, há uma maior destruição desse globo e essa criança tem uma anemia severa. Automaticamente essa criança tem que transfundir mais vezes porque o nível de hemoglobina baixa e ela tem níveis muito baixos. Quem vai baixar muito até chegar a 0 somos nós. Somos nós. No entanto, quero dar-te um beijinho grande por esta grande aula, pelas respostas pertinentes que todos nós colocamos aqui. Foi muito bom estarmos juntos. Bem-ajam. E hoje sinto-me muito mais realizado por te ver deste lado, com esta firmeza, capacidade de poder responder e sapiência que Deus te deu. Beijinho grande a ti, a tua família, a teu marido e aquele malandro do teu filho. Doutor, eu queria só ressalvar aqui a necessidade dos pais olharem para estas crianças como crianças normais, precisam de carinho, precisam de atenção e estímulo para serem inseridos na sociedade como pessoas que têm a capacidade de contribuir lá na frente, certo? Já estamos. Beijinho e até já. Bom fim de semana. Obrigada, família Piandra. Obrigada, back office. Tchauzinho, Silvia. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco até a este momento.
eu vou me despedir deixando aqui com vocês o grande compromisso de estar aqui no próximo sábado à mesma hora. Silvia Cruz, a minha colega que sofre da patologia discutida hoje aqui, que mais tira o chapéu.